E no estúdio do Jornal de Domingo tenho comigo a Cristina Fontes Lima e o Aquiles Almada, com quem vamos analisar algumas notícias que marcaram esta semana, com enfoque para a comemoração do 48º da independência de Cabo Verde. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa disponibilidade, por estarem aqui conosco. Começava por si, Cristina. Cabo Verde comemorou 48 anos, um percurso feito de avanços, mas também de recuos. Como é que analisa os ganhos e desafios conseguidos por Cabo Verde nesses 48 anos como país independente? Obrigada pelo convite para estar cá, apesar de estar reservada. Naturalmente que há sempre reflexão que se faz e há experiência que se passa e havendo alguma coisa para dizer, é com muito gosto que eu venho cá dizendo, respondendo à questão e desejando que efetivamente o 5 de julho nos lembre do percurso, lembrando que de facto 5 de julho é nos orgulho, é algo que eu gosto de começar por reafirmar, e é nos orgulho pelo percurso que fizemos, tendo em conta o ponto de partida, nem sempre divulgado e suficientemente informado, sobretudo às novas gerações, mas o ponto de partida era difícil, era improvável que conseguimos, e fico muito contente em saber que somos elogiados, não só os que estamos aqui nas ilhas, no Atlântico, mas também a nossa imigração. É extremamente, digamos, satisfatório ouvir que temos, de facto, um avanço enorme. Se nós antes íamos para J. Pimenta, para Lisnave, íamos apenas servir de, digamos, de mão de obra barata, não é? Neste momento já fazemos a diferença, já somos, digamos, candidatos a órgãos de direção nesses países e somos destacados como cidadãos desses países de destaque. Portanto, é uma nação que deve estar orgulhosa do seu percurso. As pessoas dizem, nós sentimos esse orgulho e por isso é que eu lamento que estejamos a perder o hábito de comemorar o 5 de julho. Pois, eu ia perguntar exatamente disso. As comemorações têm-se limitado à sessão solene na Assembleia Nacional. Não chega. Nem a nível das autoridades, nem a nível dos cidadãos em si, da população em geral. Um outro gesto, por exemplo, eu queria, digamos, também destacar o grupo dos filhos ou dos minis da Rua 5 de Julho que fizeram uma atividade fantástica na rua. Houve uma outra Câmara que fez, mas é preciso vir à rua e comemorar, levanta braço e grita, digamos, uma o vez orgulho. esta comemoração era muito mais efusiva. E deve ser. Eu acho que a juventude está-nos a dizer isso. Muitos jovens me disseram, vai lá e diz isso, é preciso que nós comemoremos o 5 de julho, porque isto é sentido como uma data que deve ser comemorada, com certeza. Acha que a partidarização das efemérides nacionais está a influenciar nessa comemoração débil, por assim dizer? Eu sinceramente acho que é mais interessante dizer que as pessoas clamam por uma outra forma de comemorar. Até por uma razão. E o Presidente tocou nisso, eu acho que foi um discurso interessante, quando ele diz a sã convivência, a necessidade de nós mudarmos o registro, digamos, de ir às ruas e ocupar as ruas, não deixar as ruas para, digamos, a criminalidade e para que outros ocupem. Então, estas são ocasiões para se estar juntos, para a vizinhança estar junto e deve-se fazer. Eu deixaria aqui o apelo que as câmaras, que os cidadãos sigam este, sociedade civil. Façam, temos os 50 anos, com certeza que será uma boa ocasião. Normalmente fazemos grandes comemorações em datas redondas, mas que se faça isso, que será o Estado e os municípios, mas também as comunidades e os cidadãos. Eu acho que vale a pena comemorar o 5 de julho, mas é evidente que temos imensos problemas. Não estamos satisfeitos neste momento, porque temos, de facto, imensos problemas de que falaremos também, mas é preciso começar por dizer 5 de julho, nosso orgulho, sim. É preciso ser comemorado. Mais à frente vamos analisar os diferentes recursos dos intervenientes na sessão solene na Assembleia Nacional. Aquiles Almada, a seu ver, os desafios que temos pela frente são tão marcantes que têm condicionado esta comemoração efusiva de outrora ou nem por isso? Boa noite. Antes de mais, agradecer o convite que me foi formulado, cumprimentar a doutora Cristina Fontes. É um prazer voltar a partilhar a mesa com ela e cumprimentar os senhores telespectadores. Bom, não há dúvidas que os desafios são gigantescos, mas também temos que ter presente de onde é que viemos. Não é? Mas os sucessos alcançados também são de monta, não é? Que Cabo Verde, como já foi sublinhado várias vezes, é um país que tinha tudo para ser inviável. Mas apesar disso,
conseguimos, e isso foi um trabalho aturado de várias gerações, que cada um foi passando testemunho à geração seguinte, e as gerações seguintes têm sido capazes de honrar a obra que foi feita no passado e passar testemunhos para as gerações vindouras. Queremos que esse trabalho continue. Mas se nós repararmos, temos um Estado social relativamente avançado, sobretudo quando compararmos com os Estados onde estamos inseridos, quer do ponto de vista da educação, da saúde, mas também em termos de direitos políticos, não é? Isso pressupõe recursos, não é? Porque financiar a saúde é preciso de recursos, para financiar a educação é recursos. Nesse momento chegamos a um patamar de desenvolvimento que pressupõe a qualificação destes direitos. Qualificar a saúde, darmos um novo salto, até porque estamos num período de transição epidemiológica, estamos a passar de uma situação em que até o momento prevaleciam as doenças epidémicas, e a tendência para passar a prevalecer as doenças, sobretudo, enfim, que tem a ver com as diabetes, com outros tipos de doenças que já apresentam um outro padrão e requerem outros tipos de tratamentos. Fruto, inclusive, da nossa evolução também. Do processo de desenvolvimento. E certamente nos próximos anos a tendência para prevalecer as doenças crónicas. Isso obriga ao reposicionamento do nosso sistema de saúde. Em termos de educação, já atingimos a escolaridade básica, não é? Generalizar, e isso pressupõe qualificar o nosso ensino, certamente o ensino superior, a investigação científica. Tudo isso demanda o quê? Recursos. E isso pressupõe o quê? Que temos que arranjar mecanismos para que a nossa economia cresça a uma velocidade tal para que possa gerar recursos, quer para o Estado, em termos de receitas de impostos, mas também para que as famílias possam atingir esses novos patamares de desenvolvimento. Aqui, obviamente, não é um processo fácil, não é? Com um país com recursos exíguos, população exígua, mercado exíguo, pressupõe o quê? Uma estratégia. E é consensual que a nossa estratégia de desenvolvimento não pode basear-se no nosso mercado interno, porque não temos mercado para alavancar a nossa estratégia de desenvolvimento. Isso pressupõe uma estratégia de ancoragem na economia internacional, que torna o processo muito mais difícil. Que nós não somos o único player a tentar fazer isso e estamos a tentar inserir no mercado uma dinâmica internacional sobre o qual nós não temos controle. E isso torna o processo muito mais difícil. E ficamos mais expostos aos choques externos, como o que está a acontecer agora. Certamente, porque no fundo nós temos um país taker, nós dependemos, uma economia de pequena dimensão, não temos condições de definir critérios, de definir normas ao nível do mercado internacional. Somos, digamos, tomadores de preços, de regras que ocorrem no mercado internacional. E, obviamente, que essas regras não são feitas para favorecer uma economia de pequena dimensão como a nossa. Não é? São, quase no fundo, nada contra a economia mundial. São orientados pelos grandes interesses internacionais. Nós temos que saber ser capazes de posicionar nesse quadro internacional. E a forma como estamos a lidar com a situação atualmente? Estamos a sair de uma pandemia da Covid-19, ainda estamos no meio desta guerra na Ucrânia que ainda está sem fim à vista, as consequências ainda prevalecem, maiormente por um país como o nosso, que depende em grande parte da importação. Estamos a saber lidar com estas situações da melhor forma? Ou estamos a descurar alguma parte eventualmente a mais vulnerável? Podemos fazer melhor, mas, Nazaré, permita-me voltar um bocadinho atrás. Eu não gosto apenas de afirmar a independência valeu a pena. E porque é que se diz que deve comemorar? Eu acho que é bom, até para a intenção dos mais jovens, explicar isso um pouco mais. Eu gosto de dar o exemplo dos avanços, portanto, apesar eu concordo no essencial com aquilo que referiu, do que já conseguimos em termos de saúde e educação, mas é preciso dizer que nós, em 75, em cada 1000 crianças, eu gosto de dar esse exemplo, até porque eu passei para a área da saúde e isso impressionou-me imenso, em cada 1000 crianças morriam 108. Nós todos que somos mais velhos lembramos dos enterros de anjo que passavam pelas ruas acompanhadas por crianças. Já não vemos isso. Quer dizer que isto é um salto qualitativo. Enquanto cada 1000 crianças morriam 108, já estamos em 10 por 1000. Vejam lá, isso é um avanço. E com a particularidade, muitas desses óbitos decorrerem de doenças diarreicas, que eram doenças facilmente tratáveis. Mas essa mortalidade infantil tem a ver mesmo com os primeiros... Neonatal, não é? Sim, é mesmo esse. Quer dizer que trabalhamos já o pré-natal, muitas vezes é parte das infecções ou é questão, portanto, de não acompanhamento. Portanto, estamos aqui com um avanço grande. Mas também a pobreza. Nós tínhamos uma pobreza extrema, generalizada em 75, para não falar da fome antes disso.
Nós, em 89, estávamos com 49% de pobreza, estamos em 28,1%. Em matéria de esperança de vida também, que neste momento as pessoas já morrem muito mais tarde. Em termos de educação, o analfabetismo está residual, não há analfabetismo até aos 15 anos. Portanto, isto são ganhos de um país que diz 50 anos depois fez isto, não é? Agora, estamos de facto com desafios que foram, com certeza, ele falou do desafio da transformação, de podermos agora andar pelos nossos pés, de desenvolver, de produtividade, de ter um mercado mais, portanto, a próprio, o sermos 500 mil não favorece o desenvolvimento de uma economia. Por isso é que nós também apostamos no turismo. E o turismo acrescenta o mercado. O tal 1 milhão que vamos poder chegar, mas temos que chegar ao turismo, temos que levar produtos da nossa agricultura, temos que levar os nossos iogurtes, temos que conseguir... Há que definir uma estratégia para que esse turismo seja e ser consistente, porque não basta mandar ovos para a Boa Vista de vez em quando e depois descontinuar. Portanto, aí o turismo aumenta o mercado, mas, para além disso, as ancoragens. Portanto, tudo isso está gizado, é preciso sabermos fazer e fazer bem. Portanto, e acho que às vezes corremos o risco de andar para trás, porque ficamos nas mudanças de governo a zerar, digamos, os percursos, e isso é que temos de terminar. Eu acho que naturalmente tivemos a pandemia, tivemos a guerra, tivemos as secas, mas temos que ter outras soluções. Eu acredito, para já também, na linha do que disse o Almada, que assim como as gerações da independência garantiram a independência, as gerações que trabalharam a democracia e a transformação, eu acredito que as novas gerações vão vir com as soluções. Eu sou bastante confiante, não sou propriamente um otimismo, digamos, sem pés no chão, mas acho que é preciso ter essa confiança porque este país tem mostrado que temos, e eu acredito que as novas gerações vão vir com estas soluções, vão ter que vir. Mas essas soluções passam por recursos, mas também por melhor gestão, porque eu acho que há um grande problema em Cabo Verde, que é da gestão dos recursos. Nós temos que conseguir reduzir despesas e gorduras do funcionamento das instituições para podermos pôr naqueles que necessitam mais claramente. E isto é duvidoso que esteja a fazer neste momento e as críticas são de facto, acho que fazem sentido. E, por outro lado, temos a necessidade de encontrar soluções com humildade. Eu acho que acabou o tempo da arrogância em que vêm uns e dizem vocês são incompetentes, nós é que sabemos. Olha, vejam o que acontece com os transportes interilhas. Melhoramos? Não melhoramos. E é fundamental para a economia desenvolver-se, para podermos ter, um país circulação de pessoas e bens, não é a situação. O turismo, estamos prejudicados em matéria de desenvolvimento turístico, apesar da procura, porque não temos garantias de escoamento e de ligações internas. Portanto, tudo isso, ao nível da segurança, que também condiciona o funcionamento económico, também eu estou ainda a ouvir, portanto, as pessoas a darem-nos lições, a darem lições aos outros de que eles é que sabem e vão resolver. Portanto, vamos ser humildes. Eu acho que não é só uma questão de recursos que precisamos, mas de gestão com integração. Com ouvir uns e outros. Aqueles que sabem devem ser chamados a ajudar, porque senão não chegamos lá. Portanto, há de facto áreas em que temos de ter pactos, discussões, humildade. E eu acho que o que se provou, pelo menos em termos de governação no nosso país, é que não há ninguém que pode dar lições ao outro e que, de facto, temos que ter a humildade de reconhecer que falhamos em certas coisas. Fazer da governação uma corrida de estafetas. Exatamente, e continuar e integrar, porque aí sim chegamos lá. Portanto, às vezes temos poucos recursos, mas temos que fazer mais com menos. Temos que fazer menos até, portanto, com menos recursos fazer mais. E ser inteligentes, porque efetivamente as pessoas não nos vêm pôr os recursos à disposição. Eu dou um exemplo, portanto, eu tive uma experiência no Ministério da Saúde, a telemedicina. Quando instituímos a telemedicina, para nós foi de facto uma solução é que é possível garantir o acesso à saúde usando as novas tecnologias e sem dispersar recursos que não temos, ou também porque não se justifica, não se pode pôr um cirurgião permanente ou um cardiologista permanente na Brava, mas se tiver uma solução como a telemedicina, chega-se lá, garante-se o direito de todos os cidadãos à especialidade, mas faz-se isso com menos recursos. Portanto, o que nós precisamos é, de facto, de políticas com continuidade, com humildade para integrar a opinião de todos, não vir aqui com esta ideia de que nós é que somos melhores que vocês, ou voltar ao passado que não serve para nada, mas temos também que saber gerir e ter capacidade de gerir com o que temos, ou até com menos, e temos muito desperdício de recursos, que efetivamente pode ser ultrapassado no meu ponto de vista. Aquiles Almada, concorda com esta ideia da Cristina Fontes? Há que haver um pacto político na continuidade da governação para que não tenhamos que partir sempre do zero com todas as despesas que isto acarreta? Concordo, até porque é uma questão de maturidade, não é? Sim. Ninguém é tão mau que não se aproveite nada. Quase 50 anos de independência, já atingimos esta maturidade, acha?
Eu creio que, enfim, embora o discurso político muitas vezes não tenda a demonstrar tal facto, eu acho que já existe maturidade institucional, pelo menos entre os principais líderes. Eles já compreenderam que Cabo Verde não se resolve com uma pessoa ou com um grupo de pessoas. Exige soluções de continuidade de longo prazo. Por exemplo, nós para mudarmos a nossa agricultura, isso exige o quê? Investimentos em recursos, formação, capacitação de pessoas. Que estar sempre à espera não é um trabalho que faça apenas uma geração, um mandato ou dois mandatos. É coisa para 20 ou 30 anos. Implicará o trabalho continuado, esforçado de vários governos. Nesse momento, creio que há consenso sobre isso. Daí que, a meu ver, o segundo grande desafio que se põe a Cabo Verde é a questão das lideranças. Eu aqui, porventura, não sou tão otimista quanto a doutora Cristina Fontes. Eu creio que há claramente uma degradação da qualidade das lideranças políticas em Cabo Verde. E o Parlamento espelha isso. Não é? Isso porque, durante muito tempo, por exemplo, durante o Partido Único, havia a JAC-CV e outras organizações de massa em que os jovens eram enquadrados e tinha-se alguma formação política. E nesse momento, essa formação, não obstante o papel das juventudes políticas, não exercem esse papel. Vê-se claramente que muitas vezes não há um domínio de conceitos políticos básicos que qualquer player político devia ter. E muitas vezes também verifica-se que o domínio dos dossiês políticos, por exemplo, ao nível do Parlamento, não atinge os mínimos necessários por parte, muitas vezes, de quem faz intervenções do ponto de vista político. Isso enfraquece os debates políticos e necessariamente acaba por enfraquecer a democracia. Aí os partidos políticos têm responsabilidades, porque são eles que escolhem os seus representantes, devem optar por pessoas qualificadas, pessoas que se interessam pelo fenómeno político e que não estejam a limitar-se a concorrer por ter espaços ou por fazer carreira política. Aqui, até porque a questão que a doutora Cristina chamou a atenção, a necessidade de gestão de recursos, a boa gestão de recursos faz por pessoas capazes. Pessoas capazes é necessário prepará-las. E preparação leva tempo, custa dinheiro e é um processo contínuo. Daí é muito importante nós preocuparmos com a questão das lideranças políticas, sob pena de não sermos capazes de dar pulos mais à frente e superar os atuais desafios. Os discursos na Assembleia Nacional, na sessão solene, deixaram alguns partidos foram moderados nos discursos, mas outros nem tanto. Teve, por exemplo, o discurso da UCID, que, para além de reivindicar a resolução de uma série de situações que sempre reivindica no Parlamento, criticou a situação da justiça com tónica na alteração da Constituição da República, que, segundo ele, foi feita à margem da lei, digamos assim, só para favorecer a condenação do deputado Maria Oliveira. Como é que viu os discursos? Bom, se calhar começaríamos pela intervenção do representante da UCID. Aqui, enfim, eu não sou jurista, mas talvez possa ajudar a aclarar algumas das questões. Não obstante o representante da UCID declarar que há uma alteração na Constituição, aqui temos que ter presente que o acórdão do Tribunal Constitucional não é algo tão disparatado quanto isso. Que há algum suporte em termos de doutrina, certo? Que, enfim, que sustenta a posição do Tribunal Constitucional. Não foi uma invenção que os senhores juízes do Tribunal Constitucional tiraram da cartola para enquadrar o doutor Amadeu Oliveira. Há suporte doutrinário sobre essa matéria. O que se poderá dizer que não é maioritário. Quando se consulta a bibliografia mais recente, aí é taxativo, quer a bibliografia espanhola, ou italiana, ou francesa, enfim, que tem sistemas políticos próximos ao nosso, esses autores são taxativos a dizer que o costume não é fonte de direito, designadamente no âmbito do direito público, designadamente quando existe norma e quando contradiga a Constituição. Só se pode utilizar o costume enquanto fonte de direito quando não existe norma escrita e quando não contradiga a Constituição. Mas não se abriu um precedente neste caso? Sim, mas há suporte doutrinário nessa matéria. O que se pode dizer é os senhores juízes optaram pela abordagem que é minoritária.
Mas o juiz, quando decide, não decide em função do que é maioritário ou minoritário, decide em função da sua consciência. Se a decisão foi com base naquilo que eles acharam que era correto ou incorreto, não se pode apontar nenhum aspecto negativo. Devem ter feito, imagino eu, fizeram em consciência. Mas foi a primeira vez que isso foi feito aqui em Cabo Verde? Sim, mas há suporte doutrinário a essa matéria. Embora a doutrina prevalecente diz que no âmbito do direito constitucional, havendo norma escrita e tal não se pode, tal não deve ocorrer. É a abordagem mais recente. Mas há outros setores, ainda que minoritários, que dizem que não. Ao nível do direito processual, a opinião maioritária diz também que, enfim, deve prevalecer o princípio do procedimento legal, não é? Não, aí o costume não deve entrar. Mas, simultaneamente, quando se vai analisar o direito parlamentar, é um sujeito, uma área do direito muito propensa à tradição, porque nem tudo o que ocorre nos parlamentos está regulamentado, está legislado. Aí também é consensual dizer-se que o costume não deve sobrepor às normas parlamentares. É a doutrina prevalecente, que atualmente consta dos manuais. Mas há autores, por exemplo, como o professor Jorge Miranda, que diz, bom, há autores que defendem que o costume pode ser fonte de direito, supõe a Constituição, há outros que dizem não, embora ele não tome posição por nenhuma das correntes. Daí que, enfim, nós temos que acatar as decisões dos tribunais e, nesse caso, não será uma invenção propriamente doutrinária dos nossos juízes. Há algum respaldo doutrinário sobre essa matéria? Cristina Fontes, andou bem o Presidente da República ao recusar o pedido dos promotores da petição pública para promover ou para pedir um debate parlamentar extraordinário sobre este tal acórdão do Tribunal Constitucional? Eu já falo disso e quase que, digamos, prescindiria de falar, porque aqui o nosso geógrafo e estatístico é jurista Falou também. Muito bem. Ou pelo menos estudioso do direito. Mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque eu acho que é interessante esta ideia que foi referida pelo Almada de liderança. Portanto, para além, eu diria que, de facto, um grande desafio é entendimentos, grandes entendimentos sobre questões de fundo, não é? Justiça, educação, saúde, a segurança. Tem que haver, de facto, uma coligação para se poder ter soluções. E nessa coligação tem que se chamar os movimentos sociais. Não podem ficar também os mesmos atores. Os movimentos sociais são riquíssimos neste momento e têm soluções que têm que ser integrados. Eles conhecem a realidade mais do que muitos atores políticos. Basta ver o trabalho que é feito nos bairros. Eu tenho imenso respeito por jovens que enquadram, por exemplo, temos aí em certa Safende, Ponta d'Água, eu falo aqui da praia, de certeza que noutras ilhas há de ser isto, que enquadram só em Maracanã, em Ponta d'Água, enquadram 300 jovens e até ganharam agora, parece o basquete, não é? Portanto, para não estarem na rua, para não ser a rua. Mesmo aqui em achar situatório também. Portanto, em todo. Então, esses movimentos sociais que conhecem a realidade devem ser trazidos para o debate, para que as soluções, portanto, novas surjam. Quem não percebe que os movimentos sociais têm respostas, porque estão na realidade e continuam a fazer as mesmas soluções, não vai lá. Eu também gostaria de dizer que eu acho que é tempo de se falar em duas coisas. O Conselho Económico, Social e Ambiental está na nossa Constituição. É claramente um instrumento. Aliás, há dias esteve cá o Presidente do Conselho Económico e Social português. Mas há muito tempo que eu defendo esta ideia de podermos trazer, portanto, além da concertação, do Conselho de Concertação, que integra o Conselho Económico, Social e Ambiental, o Conselho das Comunidades, comissões, conselhos nessas áreas, trazendo senadores, mas também movimentos sociais. Pode-se trazer outras vozes, e isso estamos a precisar de outras vozes, porque senão temos as mesmas conversas e que as pessoas já não estão a ouvir e os jovens desacreditam. Pois. Portanto, eu acho que podemos... Se não forem referências... Portanto, eu acho que essa é uma das questões. Outra questão que eu queria dizer é, os partidos, de facto, devem fazer mais em matéria de recrutamento. Não devem ficar num recrutamento passivo porque normalmente são assaltados por pessoas que vão lá, às vezes, para
chegar a algum sítio. Então, há quem defenda que para qualificar os partidos passa também por fazer recrutamento ativo. Vamos buscar as pessoas que têm, de facto, capacidade e conseguir sensibilizá-las para virem fazer a diferença. Acho que é importante para melhorar esta capacidade de liderança e também trazer outras soluções. Bom, isto são aspectos, assim, que eu achei interessante. Agora, dariam para outro debate. Quanto à questão portanto, 1 million question, se o Presidente da República... Eu acho que ele... portanto, não tinha outra solução do ponto de vista institucional. Porquê? Porque vir convocar a Assembleia para discutir essa questão podia ser uma situação, digamos, difícil, tendo em conta que a própria Assembleia e o próprio Presidente da Assembleia podia considerar, portanto, que não havia cabimento, porque a própria quadro legal da convocação de sessões especiais diz que não se pode debruçar sobre decisões judiciais. Imagine o Presidente... Tinha que ouvir o Conselho, portanto, do Estado para poder depois decidir isso, mas podia, por exemplo, o Presidente da Assembleia considerar que não era recebível aquele pedido. E então criava uma situação institucional complicada. Para além do que eu acho de que esta questão é controversa, portanto, efetivamente, e deve ser discutida, e eu acho que o Presidente deixou aberto esta ideia, de se discutir a questão, e eu lamento que a Ordem dos Advogados, que, portanto, as profissões jurídicas não estejam a debater mais isto, porque, de facto, é extremamente... O que nós aprendemos, digamos, a doutrina prevalecente é esta, é que o costume é, sim, fonte de direito, mas, normalmente, é o costume que se chama segundo a lei, ou o costume que vai para além da lei, o praeter legem e o segundo legem, é que pode ser considerado. Em regra, o que é contra a lei, não deve, particularmente em direito público, como ele diz. Mas, de facto, há outros posicionamentos. Só que eu acho que esta questão é uma questão que pode ser debatida e espero que o Presidente leve avante esta ideia de poder, digamos, para além do Presidente, outras instituições deviam fazê-lo. Por exemplo, a Ordem dos Advogados estava à espera que pudesse fazê-lo, as academias deviam fazê-lo, mas isto não tem necessariamente a ver com o caso Amadeu Oliveira, vejam. E é essa a grande confusão. Eu acho que muitas das pessoas que, portanto, aderiram a isto não devem estar a discutir o costume, quando as 2.000 pessoas têm, com todo o respeito, não deve ser a preocupação se o costume contra a legem estão a pessoalizar deve o caso. ser. Eu acho que devem estar a pessoalizar e devem também estar a reagir contra a Justiça, porque de facto tem muitas queixas. Tem muitas queixas o funcionamento da Justiça. Isto é o meu entendimento. Porquê que a questão do Amadeu não tem nada a ver com isto, do meu ponto de vista? Não devia ter. Porque o Amadeu, neste momento, o caso do Amadeu Oliveira, a decisão sobre o costume foi tomada para a questão da prisão preventiva. Ora, ele já não está nessa fase, ele já foi condenado. Portanto, já não há uma necessidade de voltar a esta questão. Agora, portanto, o Supremo Tribunal pronunciou-se, eventualmente pode ser ao Tribunal Constitucional para pôr em causa, eventualmente, digamos, a decisão do Supremo. A questão do costume e a decisão da Assembleia foi quando ele era preso preventivo. Já não é. Agora é preso, digamos, está ainda, portanto, com certeza deve poder fazer algum recurso após a decisão do Supremo. Mas há o seguinte também, a Assembleia Plenária confirmou o que a Comissão Permanente referiu. Portanto, no caso do Amadeu, essa questão não se coloca. Portanto, eu acho que faz sentido discutir o problema do costume contra a legem ser fonte de direito, porque a nação, o povo, pode decidir que não quer. Pode decidir e pode estabelecer isso na Constituição, eventualmente, e limitar, digamos, a ação de um Tribunal Constitucional. Mas eu acho que o que está subjacente a isto, muito honestamente, eu acho que o Presidente não devia levar esta questão, e acho que ele fez bem, mas deve ser o debate feito, porque não é evidente, não é líquido. Particularmente porque o Tribunal Constitucional também disse que quando o costume contra a lei põe em causa direitos, liberdades e garantias, portanto já havia uma jurisprudência nesse sentido, não deve ser, portanto, acatado esta doutrina. Portanto, há pano para mangas, mas eu acho que se deve destrinçar as coisas. O que está subjacente, no meu ponto de vista, neste movimento, e acho que é preciso saudar um movimento de cidadãos que querem ação e querem que as coisas se resolvam, é um descontentamento, do meu ponto de vista, quanto à justiça, e isso é que deve-se entender. E eu acho que tanto o Presidente da República como a Academia deve discutir e trazer elementos para tomarmos uma posição que pode até acabar por se, digamos, refletir na Constituição. Mas não devemos misturar tudo isto, porque isto tudo misturado
fica muito complicado. Portanto, eu repito, a situação do Amadeu Oliveira agora está esclarecida, ele já não é mais. Portanto, a questão do costume e a decisão da Assembleia era para a prisão preventiva. Isto já está ultrapassado, porque ele já foi julgado e foi condenado. Neste momento, o que poderá fazer eventualmente é, portanto, ir ao Tribunal Constitucional, etc. E tem todo o direito de o fazer, mas devemos esclarecer esta questão do valor do costume, sim, porque a nação pode entender que esta doutrina estrangeira não seja aplicada. E isto faz sentido que os cidadãos suscitem. Mas acho que as pessoas têm embaralhado isso tudo, descontentamento com a justiça, simpatia pelo... Portanto, eu acho que é preciso esclarecer e um debate vem clarificar, com certeza. Já estamos mesmo no final do nosso tempo de análise. Só para terminar, uma breve passagem sobre a African Caucus, que terminou ontem na Ilha do Sal, com mais de 60 representantes do continente reunidos para tentar encontrar novas modalidades de mecanismos de financiamento para o desenvolvimento do continente. Tivemos, numa reportagem que passamos na sexta-feira, a conselheira do secretário de Estado do secretário-geral das Nações Unidas, a antiga ministra das Finanças, Cristina Duarte, que falou de um novo paradigma na gestão da dívida pública, já que anualmente a África perde cerca de 500 bilhões de dólares em fluxo financeiro. Diz ela que é preciso um novo paradigma para a gestão desse fluxo e na declaração do SAL, como vimos há momentos, pede-se mais agilidade e menos burocracias no Banco Mundial, no sentido de dar resposta aos pedidos do continente. Como é que vê um evento desse ajudar Cabo Verde em si e o continente em geral no alavancar da sua economia? Bom, o de imediato pode sempre alegar a questão das receitas pelos hotéis, as taxas turísticas, aluguer de carros de renta-car, não é? Sim. Saímos a ganhar de alguma forma. O segmento de turismo do Congresso é um dos segmentos turísticos com maior margem e com maior rentabilidade. E Cabo Verde tem todo interesse em albergar eventos do tipo, porque dinamiza a economia real. No entanto, enfim, não é fácil enfim, mudar o paradigma dessas grandes organizações internacionais. O Banco Mundial, o FMI, não foi feito pensando objetivamente no desenvolvimento africano. Os objetivos iniciais, sobretudo do Banco Mundial, foi pensando no sentido de promover o desenvolvimento económico, sobretudo da Europa Ocidental. É preciso primeiro que mudemos internamente, como disse Olavo Correia há momentos? Eventualmente, mas aqui eu se calhar punha expectativas minimalistas, não é? Se o Banco Mundial conseguir ajudar os países africanos a facilitar acesso às fontes de financiamento, quer públicos, quer privados, para financiar o processo de desenvolvimento, já é um grande passo. Mas também contribuir para a questão da formalização da economia informal. Dados recentes saíram com parte significativa da economia cabo-verdiana informal. E vejamos, com a pandemia, os que mais sofreram foram precisamente as pessoas que estão na economia informal. A formalização da economia também foi um outro tema abordado, sobretudo. Eu creio que a curto prazo devem ser os dois grandes focos, as duas grandes prioridades. Acesso a fundos para financiamento do processo de desenvolvimento, quer do Estado, quer das empresas, mas também a questão da formalização da economia, porque a partir daí consegue-se fazer o take-off. É? E muitas vezes pode-se obter recursos para ir-se caminhando paulatinamente com os próprios recursos africanos sem ter necessidade de recorrer a muitas fontes exteriores à África. E aumentar o endividamento público. No processo de desenvolvimento é necessário. Não há ninguém que tenha desenvolvido sem fazer recurso ao endividamento. A questão aqui é fazer recurso ao endividamento inteligente, cujo investimento provoque retorno e gere efeitos multiplicadores para que possa sustentar a dívida. Cristina. Basicamente isso, mas sobretudo esta ideia de que nós vamos completar 50 anos de independência, não é? Portanto, daqui a 2 anos. Mas a maior parte dos países africanos estão, portanto, nos seus 60 anos de independência. E quando se faz o balanço, portanto, o desenvolvimento não está aí. Não há saúde para as pessoas, não há educação. E é algo que eu, nestas coisas, eu acho que devemos ter orgulho da diferença, não é? Porque nós queríamos que todos estivessem no caminho. Portanto, sem haver esse esforço interno também, não somos capazes de nos organizar para enfrentar essas agências, porque essas agências têm, de facto, as suas agendas e nem sempre conhecem as nossas realidades. Nós é que devemos, e eu congratulo-me em ver a Cristina Duarte, nossa compatriota, a trazer esse discurso de
empoderamento, mas que tem que ser concretizado, porque for só declarações, naturalmente é muito bom nós termos esses congressos, eu acho que foi um grande momento, portanto viu-se o movimento que houve no SAL, devemos parabenizar de facto pela organização e pela possibilidade de termos feito isso, mas depois é preciso que a mensagem seja essa. Nós não podemos deixar de dizer que as independências, a democracia, tudo nos países africanos, não estão a servir as populações, não estão, e depois então da pandemia, depois, agora com a guerra, as pessoas estão extremamente pobres, a pobreza está a aumentar, portanto as situações estão a complicar-se, vêm aí os conflitos, veja-se aqui na África Ocidental toda a situação com, portanto, projeção de geoestratégicas externas, e os nossos países continuam, portanto, a vir para esses grandes fóruns, para falar a conversa, e depois, como diz o Lula, não é? A gente depois não vê nada mudar. Portanto, então, eu penso que a ideia é, de facto, nós conseguimos endividar, mas para ter, portanto, resultados, impactos, tem que se endividar para que haja investimento, para que haja melhor saúde para as pessoas, para que haja melhor educação, para que haja estradas, para que haja aeroportos e não para que, efetivamente, uns quantos, e a corrupção, portanto, assuma. Por outro lado, é preciso também nós conseguimos que os recursos em África. A África não é um país, não é um continente pobre, é um continente riquíssimo. É aqui que está não só o essencial das riquezas, mas também o essencial do capital humano, tendo em conta a juventude, tendo em conta... E por isso está toda a gente a virar-se para a África. Mas nós temos que assumir que temos que, de facto, pegar nos nossos recursos. A gente exporta cacau e depois vai comprar chocolate, não é? Porquê é que não transformamos isso, não é? Porquê é que não conseguimos mobilizar-nos para ter transportadoras aéreas e marítimas que garantam que a gente não vá para a Europa para voltar para a África? Portanto, aqui é claramente, e eu digo sem papas na língua, que as lideranças africanas devem, portanto, nessa matéria, assumir que para fazer diferente, elas têm que fazer diferente. Nós, Cabo Verde, somos a experiência. Nós podemos negociar com essas agências com um plano nosso. Nós sempre negociamos dizendo que queremos isto e aquilo, e quando achamos que dizemos não, dissemos não. Portanto, eu acho que, sem qualquer intenção de dar lições, nem de pôr na ponta dos pés, eu acho que é um exemplo de que podemos, de facto, ter um endividamento mais virtuoso e termos soluções que respondam aos problemas das pessoas e melhorem a vida das pessoas. Infelizmente havia muitos temas outros que poderíamos analisar aqui. Portanto, só para terminar, eu acho que devemos dizer a esses dirigentes africanos façam melhor internamente e coordenem-se para depois enfrentarem agendas que não nos interessam. Queria, inclusive, abordar com vocês a questão dos feminicídios e VBGs que têm estado a abalar o país, sobretudo o interior de Santiago, nos últimos meses, mas fica para uma próxima oportunidade, já que estamos com a hora muito avançada. Mas só permitir-nos é dizer que as pessoas têm que denunciar, têm que passar. Portanto, temos tido, de facto, casos a aumentar. Temos também o ICIEG a dizer-nos que tem protegido, há cerca de 40 mulheres que foram protegidas desde o ano passado, esta parte, e que não aconteceu o pior, mas que os familiares, os vizinhos não podem deixar de denunciar para podermos salvar vidas. Não podemos ficar calados e temos que denunciar para ajudar e a terminar essas situações que são muito tristes e muito infelizes. Muito obrigada aos dois, Aquiles Armada e Cristina Fontes Lima, pela vossa disponibilidade. Espero poder contar convosco mais vezes.